Fala investidores, beleza? No meio dessa queda de vários fundos imobiliários, tem um aqui na minha carteira que está no verde. Vocês conseguem ver aqui que todos os meus fundos estão no vermelho, porém um aqui se destaca ainda no positivo. Aliado a isso, ele vai pagar mais dividendo nesse próximo mês aqui. A gente consegue ver que no ano de 2023 eu recebi R$ 517 dele e 2024 eu já recebi 2.000, ou seja, totalizando aqui 2.570. E descendo aqui a gente consegue ver que os últimos dividendos ficou na casa de 95 centavos e agora novembro ele vai pagar R$1,02. E a gente consegue ver aqui que na data de hoje ele está tendo uma alta, ou seja, o fundo imobiliário vai pagar mais dividendo, ele não caiu igual os outros FIIs. E aí muita gente me pergunta, deve comprar esse fundo imobiliário agora ou não? Por que eu não compro mais ele? Vou falar sobre isso nesse vídeo de hoje, então let's go! Eu recebi diversas mensagens sobre esse fundo aqui, que é o único fundo da minha carteira que está verde, está no positivo. Como vocês sabem, os demais estão caindo. E aí muita gente me pergunta por que eu não compro mais desse fundo, se ele é o único fundo que está se segurando aí, que não está caindo, que ele vai pagar mais dividendo do que nos últimos meses. E como vocês bem sabem, existem ciclos econômicos. Não é à toa que quando o Ibovespa cai, o dólar sobe, tem várias nuances no mercado. Então existem ciclos. E esse fundo imobiliário em específico, ele está se beneficiando de um ciclo atual aqui agora, que é justamente a alta da Selic. Eu vou abrir o relatório desse fundo aqui, a gente vai dar uma olhada nele, eu já vou mostrar para vocês conseguirem entender o porquê dessa alta desse fundo e o motivo de ele não estar caindo tanto. Eu acabei de mencionar sobre ciclos econômicos. Não é à toa que essa minha carteira aqui, vocês podem ver que ela é bem diversificada, sendo aqui a minha maior posição, por enquanto, em fundos imobiliários, 58%, vem caindo aos poucos. Não porque estou vendendo os FIIs, sim porque eu estou aportando em mais ativos aqui. Em ETFs eu tenho 23%, ações aqui no Brasil eu tenho 11% e criptomoedas 6%. Aliás, eu fiz a compra de uma inovação, no próximo vídeo eu falo para vocês. Então eu faço justamente essa diversificação aqui para aproveitar dos ciclos econômicos. Como vocês bem sabem, isso aqui é renda variável, então vai variar para cima ou para baixo. Atualmente, se a gente observa aqui, a única classe de ativo que eu tenho na minha carteira são justamente os fundos imobiliários que estão negativo aqui, menos 4,61. Porém, os outros ativos que eu tenho, ações aqui no Brasil, criptomoedas e ETFs internacionais, estão no positivo. E é por isso também que eu diversifico o patrimônio. Enquanto alguns ativos caem, outros sobem. Se a gente abrir aqui os fundos imobiliários, muita gente já tinha falado, olha só, o fundo que está mais caindo na minha carteira agora, neste momento, é o XPLG11 com uma queda aqui de 8,94, seguido aqui do LZR11 com uma queda de 8,93. Porém, tem um único fundo aqui com a setinha para cima verde, mais 3,29. E o fundo que eu estou falando é esse aqui, KNCR11. Eu tenho 211 cotas dele. O meu valor total investido na data de hoje é R$ 22.053,72. A gente consegue ver aqui que nos últimos 12 meses a variação dele aqui foi de 16,34% e atualmente ele está aqui acima do PVP, ou seja, estão comprando o fundo mais do que o valor patrimonial dele. Tá aqui com 1,03. Se a gente desce aqui, olha só o valor patrimonial por cota, 111,49 e a galera está disposta a pagar aqui agora 104,52. Descendo mais um pouco aqui, ó, a gente consegue observar uma coisa bem interessante. Olha só a queda dos dividendos desse fundo aqui e depois a escalada novamente. E isso é bem semelhante ao gráfico da Selic. Quando a gente estava aqui, ó, nessa época aqui, ó, 2020, 2019, início aqui de 2021, a gente bem sabe que a Selic tinha sido derrubada lá para casa de 2%. E aí os dividendos desse fundo também caiu para esse patamar aqui, ele começou a pagar bem pouco dividendo. Nesse gráfico aqui a gente está vendo a porcentagem, se a gente desce aqui dá para verificar o quanto ele estava pagando de dividendo por cota. Olha só, no final de 2019 estava 51 e aí ele veio caindo aqui a 2021 para 28 centavos, depois subiu novamente. Ou seja, esse fundo aqui acompanha a taxa Selic. E a gente vai ver que dentro desse fundo tem vários CRIs indexado ao CDI, ou seja, a nossa renda fixa. E como eu já expliquei em outros vídeos aqui, a taxa Selic subiu, portanto os dividendos desse fundo também subiram. Não é à toa que ele vai pagar mais dividendo agora, justamente por conta dessa última alta da Selic. E aí muita gente me pergunta, então faz sentido comprar mais deste fundo agora? Como a gente sabe que a taxa Selic subiu e ele é mais indexado ao CDI, que é basicamente a taxa Selic, muita gente faz esse questionamento. Eu vou mostrar aqui agora o relatório do fundo, já já eu respondo isso para vocês. E aí eu também falo o que eu estou fazendo atualmente. Olha só aqui, abri o último relatório dele aqui, setembro de 2024. Aqui mostra o valor patrimonial de cada cota, 101,49, e no dia 30 de setembro estava sendo cotado a 106,37, ou seja, ele estava maior ainda. Mas vamos descer aqui, a gente consegue ver
ver o resumo da carteira e olha que gráfico interessante de pizza aqui. A gente consegue observar que 96% desse fundo aqui é indexado ao CDI. CDI é 0,10% abaixo da Selic. Não é à toa que ele está pagando mais dividendo por conta da alta da Selic. Se o fundo aqui tem 96% representado por CDI, obviamente se a taxa Selic subir, esse fundo aqui se beneficia disso. E o outro indexador dele aqui, taxa Selic 3% e IPCA 0,4%. A gente consegue ver aqui a carteira de ativos do fundo. Olha o tanto que tem aqui de CDI. A gente tem que descer bastante para encontrar aqui algum IPCA. Então o fundo está pagando um dividendo legal, ele não caiu tanto quanto os outros fundos e também ele se beneficiou da alta da Selic. Então, teoricamente, seria bom comprar ele agora. E a resposta para mim, pelo menos na minha análise, é não. Eu não estou comprando esse fundo agora justamente porque outros fundos estão abaixo do PVP e que não tem nenhum problema dentro do fundo. A cota do fundo caiu justamente por conta dos juros futuros. Exemplo de um fundo que caiu aqui no último mês, olha só, uma queda de 2%, que é alta para fundo imobiliário. Ele saiu aqui de R$10,01 para R$9,51. Se a gente coloca em 6 meses, a queda foi até maior. Olha só, R$10,30 e aí parou aqui agora em R$9,51. Um outro fundo aqui, XPML11, nos últimos 5 dias uma queda de 0,40 e no último mês aqui menos 3,67, uma queda bem expressiva aqui, se tratando de fundo imobiliário que não oscila tanto. Então, de um lado, a gente tem um fundo aqui que está subindo, está pagando mais dividendo, porém está acima do PVP, e do outro lado, um fundo que caiu, está pagando a mesma quantidade de dividendo, porém ele está abaixo do PVP. Observando esses números aqui, faz mais sentido eu comprar um fundo que está descontado, abaixo do PVP, do que comprar um fundo aqui que está acima do valor patrimonial. E por que eu digo isso? Quando a gente compra um fundo abaixo do valor patrimonial, a gente trava um dividend yield nesse fundo bem interessante referente a sua cota, porque depois quando esse fundo voltar a subir, você não vai conseguir mais pegar um dividend yield tão interessante próximo desses valores aqui abaixo do valor patrimonial. Então, dentro da minha carteira aqui, atualmente faz mais sentido eu aportar em outros fundos imobiliários que estão descontados do que neste aqui, que ainda não caiu por conta de um ciclo do mercado, a Selic alta. Então, prefiro comprar esses outros aqui na baixa. Olha só, um fundo imobiliário que é difícil da gente ver perto do valor patrimonial é justamente aqui o HGLG. Se a gente clica nele, olha só, dá para ver que ele está bem próximo do valor patrimonial, 0,99. Faz tempo que eu invisto nesse fundo e é difícil de eu ver ele nesses valores aqui. Então a gente está no ciclo de Selic alta. Quando a Selic começar a cair, ou até antes dela cair, porque o mercado aqui ele se antecipa, esse fundo aqui provavelmente vai voltar a subir novamente. E aí vai ser difícil da gente ver ele com esses valores aqui. Ou seja, pegando o fundo com valor mais alto aqui, a gente vai conseguir dividend yield mais baixo. Então, quanto menor for o valor do fundo que você conseguir comprar agora, maior será seu yield on cost lá no futuro. Então, respondendo aquela pergunta, é por isso que eu não estou comprando esse fundo KNCR agora. É um fundo bom, vou continuar investindo nele. Porém, neste momento, agora eu não acho uma das melhores compras. Tem mais fundos aqui na minha carteira que estão no momento mais interessante de aporte. Eu quero saber de você. Comenta aí, você está comprando esse fundo? Tem ele na sua carteira ou tem outros aqui que você está comprando? Deixa aí nos comentários. Curtiu esse vídeo? Sério mesmo? Deixa o like, sua avaliação é muito importante. É isso aí. Continuar estudando, continuar investindo até na sua liberdade financeira, beleza? Tamo junto demais!